Boa noite, todo mundo. Boa noite, membros da Consecom. Boa noite ao nosso convidado, André. Estamos aqui para o nosso quinto Consecom Talks. Gostaria inicialmente de que você se apresentasse para nós um pouco, André. O que você faz hoje e tal. Sim. Pessoal, boa noite, primeiramente. Um prazer estar falando com vocês. A gente já se falou um pouquinho semana passada, no treinamento sobre impostos. E eu falar um pouquinho da minha trajetória, então. Eu entrei no FOP em 2012, novembro de 2012, né, por causa desse negócio de greve. O calendário sempre quebrado, né? Peguei 3 greves na UFOP. Entrei no finalzinho de novembro ali e saí em maio de 2017. E nesse tempo, eu participei da Consecom como trainee em 2014. Em 2015 surgiu a oportunidade de virar vice-presidente de cara, assim, e virei a gestão da Bárbara. A gente fez uma gestão de transição bacana. Isso permitiu continuar o trabalho em 2016, sendo presidente, né? Aí após isso, e junto com a Consecom, já comecei a investir com algum patrimônio de alguns parentes, né? Nesse processo, eu fui de 2016 a 2000 agosto de 2018. Eu vi que a coisa não estava decolando, até por falta de experiência mesmo, e fui para o mercado. E acabou surgindo a oportunidade de entrar na Endau, que é uma multinacional indiana. Fiquei lá até janeiro de 2020 agora, como analista de custos e orçamento, né? E depois disso, falou, pô, vou tentar voltar para o mercado financeiro, já tinha CPA 20, ela está vencendo, e tirei a certificação de especialista, né, agora em março, bem no início ali da pandemia, né, dia 3 de março. E a partir disso, comecei com mais experiência, com experiência de mercado de uma multinacional, comecei a focar mais nessa área de investimentos, de prospecção, essas coisas. Hoje eu trabalho mais com consultoria, né, com negócio próprio, você tem um blog, tenho alguns clientes, outros prospectando, tem alguns clientes de pessoa jurídica também. Então a gente já vai caminhando, né? Com aquela dificuldade da pandemia, mas está dando, por hora, eu estou gostando do caminho que está sendo tomado. Muito massa, hein? E você curtiu sua experiência nessa multinacional ou não? Cara, foi bom, assim, o ambiente lá é bem diferente do que a gente está acostumado, né? Nosso diretor é indiano, tem um consultor também que é indiano, então a empresa estava passando um momento difícil, está passando ainda, né? A empresa com estrutura fabril velha, ela readequou a política de salário de acordo com a cultura indiana, então isso aí foi um desafio, e além da carga de trabalho, né? Que às vezes a gente, uma vez estava brincando, mas com 3 meses de trabalho, eu estava com 22, 23 horas extras já, né? Então a gente estava folgando quase compulsoriamente, por conta da carga de trabalho, por conta das demandas. E foi interessante, porque a gente teve, pelo nosso diretor ser indiano, trouxe uma cultura diferente, trouxe outras exigências, você tem que cumprir uma porrada de coisas, você vê muita coisa que você não imaginaria uma empresa, vamos dizer assim, nacional, né? Você tem que passar a contabilidade toda no padrão IFRS, com padrão internacional de contabilidade, você tem que padronizar todos os relatórios, ou seja, você tem que fazer uma N análises ali. E é uma coisa, cara, qualquer curso, ele vai te preparar, mas você vai pegar a manha mesmo, sofrer um pouquinho ali na prática, não tem jeito. Foi muito válido, apesar de estar com uma certa pressão lá na gestão, trocando muito, a empresa estava trocando muitas pessoas, estava fazendo corte de custos, e a gente, como analista de custos, a gente tinha que apontar o dedo, olha, você aqui está no orçamento, você não está, não sei o quê. Então, isso aí, por você estar numa área sensível do negócio, que você tem que apontar os gastões, você acaba gerando alguns conflitos, essas coisas. Então, foi um senhor aprendizado, foi um senhor aprendizado. Sofre um pouquinho, mas valeu muito a pena. Hoje eu vejo que valeu muito a pena. E a
barreira de linguagem, ela foi impeditivo para você, não? Não, então, eu assim que terminei a UFOP, fazer uns processos de trainee, cheguei numa fase final de trainee, inclusive, fiz umas entrevistas em inglês, e nesse fazer entrevistas em inglês, uma eu passei, que exigia inglês avançado, mas eu vi assim, pô, tô precisando melhorar inglês. Esse inglês macarrônico não dá para continuar com ele. E nessa fase de aprimoramento da linguagem, em 2017, o que acabou acontecendo? Eu fui aprimorando no inglês, estudando todo dia, chegou na Indalco, o inglês já estava mais afinado, estava mais alinhado. Então acabou que foi tranquilo, cara. Tiveram dois auditores indianos, eu fiz amizade com eles, inclusive, para fazer inspeção na fábrica de processos industriais, processos financeiros, enfim, contábeis, conferir, fazer um raio-x da fábrica, né, para levar as informações para a Índia. E fui eu que acompanhei eles, justamente por essa questão da linguagem. Então Mas acabou. aqui no Brasil ou lá na Índia? Aqui no Brasil, eles vieram para cá, ficaram um mês aqui, e eu tive que acompanhar. Como no meu departamento, além do meu gerente, só tinha uma outra pessoa que falava inglês. Então, tive que acompanhar eles para lá e para cá na fábrica. O gerente falou: ó, você acompanha, eu não posso ficar acompanhando eles, qualquer dúvida, você vem cá, mas você vai ter que acompanhar. Não, que massa, que Então, foi massa. uma Acredito que ótima experiência. agregou muita coisa, né? Agregou, por quê? Essa questão de linguagem, cara, como eu falei, é prática, não adianta. Você tem que falar um pouquinho, tem a questão do sotaque, o sotaque deles é bem carregado, o inglês deles é uma coisa bem própria, então você passa um pouquinho de cagaço, não tem jeito de não passar. Tem hora que eu falei, ó, can you repeat, please? A gente ficava, ó, your accent. Eu ficava pegando muito no pé dele, falei, cara, tem hora que eu falei, cara, não tô entendendo porra nenhuma que você tá falando. Né? Aí Dificulta um pouco mesmo, né? foi complicado, tem um pouquinho, mas assim, aí você vê uma coisa que você vai acostumando. Quando eu fiquei um mês com eles, foi uma coisa que foi ficando natural, assim. E fora a troca cultural, cara. O jeito que eles trabalham lá, o jeito que lá eu trabalho aqui. Então foi assim, espetacular. Tanto que eu mantenho contato com eles hoje. A gente tem umas empresas que a gente investe e elas têm subsidiária ali no Oriente Médio. A empresa brasileira tem subsidiária ali. E o que acontece? As informações que eu recebo de lá, eu recebo desse amigo. Olha, você pode conseguir informação aqui, assim, assim, assado. Eu acabei pegando uma rede de contato bacana aí. Ó, muito massa. Mas aí você saiu dessa empresa agora no início do ano e se não tivesse a Covid, quais que eram as prospecções, as perspectivas para esse ano? Cara, a empresa, como eu te falei, estava passando um momento difícil, né? Uma empresa tá um processo de turnaround, ou seja, um processo de virada de mesa, ela está modernizando algumas instalações e tal. Pra você ter uma ideia, a gente tinha equipamento lá, caldeira a vapor, por exemplo, da década de 80. Ou seja, essa caldeira consumia óleo. E você imagina o tanto de óleo que ela bebia, né? Ela consumia. Então, é uma empresa que tem um perfil de exportação forte e tal, mas estava com esse desafio de reduzir custos e custos altíssimos. Então, os custos lá são concentrados em 3, 4 insumos, né? E para você diminuir isso, você tem que fazer investimento em infraestrutura e tal. A perspectiva era de virada de mesa, antes do Covid, antes de diminuição da produção. A notícia que eu tenho lá hoje é que eles estão trabalhando 15 dias, estão parando 15, cortaram algumas jornadas, reduziram quadros, enfim, está passando um pouquinho de dificuldade. Minha ideia, cara, sinceramente, é um ambiente que me ajudou a aprender muito, mas já estava em processo de transição, já estava olhando para os empregos, já estava olhando uma forma de passar para outra empresa, que eu via que não estava
vamos dizer assim, o momento da empresa, o que eu estava pensando, não tava bacana, né? Então, a gente via com a troca como excelentes olhos, estava trabalhando para ela. Inclusive, a minha prioridade era ingressar em alguma empresa do mercado financeiro, né? E aí você conseguiu, né? Então, agora eu tô com o negócio próprio. Assim, eu acho que tá sendo bem bacana. Eu preferiria estar nessas empresas no começo do ano, mas hoje eu vejo que o que eu estou fazendo tem potencial de acertar a mão, de crescer. E alguns modelos de trabalho, por exemplo, assessoria, essas coisas, o trabalho dos caras são excelentes, mas eu vi que eu cobrava uma coisa mais técnica, assim, mais, por exemplo, mais na área de gestão de fundo, mais na área de planejamento financeiro independente para cliente, sabe? Então, eu acho que acertei esse rumo, tirei a CEA agora, espero tirar ou a CGA ou a CFP, que são as certificações bem mais cascudas, então, são bem mais exigentes em questão de tempo, e está crescendo a empresa também, questão de captação, questão de relacionamento. Hoje eu só pago, cara, se aparecer e falar, pô, ó, essa proposta é excelente, é uma empresa ótima, tem possibilidade de crescimento, tem essa trilha? Eu falo, beleza, tem. Senão, eu continuo o que eu estou fazendo. Entendi. E aí, na sua empresa atual, você desempenha praticamente todas as funções? Ou você Eu tem uma sou. equipe? Não, ainda não. Eu sou consultor individual. Lógico que assim, a gente é individual na prática, mas eu converso com muita gente, por exemplo. Hoje consegui contato em Brasília, consegui contato em BH. Então a gente vai trocando muita ideia, né? Vou chamando algumas pessoas que têm os modelos de negócio. Uma coisa que eu aprendi na Consecom, fazer benchmark, cara. Então, quando eu vejo, falo, opa, currículo bacana, trabalho bacana, eu não tenho dúvida. Eu vou lá, mando e-mail, se tiver contato, telefone, de WhatsApp, essas coisas, eu entro em contato, pra gente trocar uma ideia. Então, estou sempre trocando ideia com outras pessoas, mais questão de marketing, questão de tudo, sou eu que faço. Espero começar a terceirizar mais para frente para dar um foco mais em questão de atendimento, de montagem de carteira, mas por hora a gente tem que estar tendo que se virar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, aprendendo com um, aprendendo com o outro. Normal, empreender, ainda mais no Brasil, não é fácil, não. Mas você disse que você desenvolveu essa habilidade na Consecom. Em qual setor da Consecom você foi trainee? Então, na verdade, não teve um setor específico, né? A gente ia ser alocado, na minha época, a gente tinha trainee, a gente rodava nas áreas e tinha e tinha aquela chamada sob demanda, tá precisando de um projeto, tá precisando de um RH, mas geralmente eu não trabalhei mais no projetos, né? Tanto que uma das coisas que me fizeram destacar ao longo do processo de trainee foi a participação de um projeto de valuation, né? Tomei à frente e tal, de aprender, a gente foi um pouquinho na raça, e isso me deu uma certa visibilidade com os candidatos à presidência, à diretoria à época, né? Entendi, entendi. E aí, como vice-presidente, presidente, você já atuava um pouco dentro de cada setor, né? Isso. O que aconteceu? Na época que a gente assumiu a Baba, a gente estava com mais da metade da empresa saindo. A gente olhou aqui e falou, puta merda, como que a gente vai fazer, gente? A gente tem que reestruturar a empresa, tá saindo muita gente. O pessoal que está entrando não tem experiência. Então, o foco no primeiro ano foi estruturar as áreas, estruturar a carta de serviços. A gente tinha um faturamento interessante em 2014, mas a gente viu que tinha algumas lacunas que a gente precisava preencher, por exemplo, carta de serviço, modelo de negócio, questão de estruturação dos departamentos, estruturação de documentação, ou seja, a gente passou parte de 2015 arrumando a casa. Entendi. Então foi área por área, a gente teve algumas saídas também, então foi um ano bem desafiador. Bem desafiador. A gente estava com um projeto muito grande, engatilhado a ponto de poder mudar a história
da Consecom. Depois vocês perguntam, até a Josi já deve ter falado com vocês, né? O Marcos também. Falou algumas coisas, mas do que especificamente você está falando? Então, em 2015, a gente teve um projeto para fechar um projeto de viabilidade com a prefeitura de Ouro Preto. A gente chegou até a sentar, discutir os moldes iniciais do projeto. Só que o que aconteceu? A Operação Minerva dentro da prefeitura, ela varreu o documento lá, tudo, deu um bafafá danado na prefeitura de Ouro Preto. A gente estava se preparando para isso, acabou não rolando o projeto, né? Então, foi um dos grandes problemas, né? A gente focou muito nisso e acabou não dando tão certo. Mas em questão de estruturação interna, de arrumação de casa, a gente começou a mudar a cultura também. E nesse mudar a cultura, conheci a Fundação Estudar. Por exemplo, fui facilitador voluntário do programa Liderança 16 Horas em 2017, 2018, 2019 fui mentor voluntário. Eu conheci a fundação e falei, pô, estou precisando de um modelo de liderança aqui dentro da empresa para implementar algumas coisas, até para autoliderança mesmo, que é o intuito do programa, né? Então ajudou pra caramba nessa questão de consolidação, de mostrar o norte, ó, a gente tem que fazer isso, assim, assim, assado. A gente conheceu mais gente dentro da UFOP, a gente começou a ter uma cultura mais aberta, benchmark, porque na minha época, não sei se tem agora ainda, mas tinha uma cultura, falar, Ouro Preto não conversa com a gente, o pessoal de Ouro Preto é muito fechado, eles não botam fé na gente, não sei o quê. Então a gente começou a mudar e falou, gente, a gente só vai saber se isso acontece mesmo na prática. Então a gente começou a fazer muito benchmark com o pessoal lá de cima, o pessoal da Minera Júnior, o pessoal da própria Project mesmo, a gente trouxe algumas coisas, a gente começou a ir nas comunidades, ou seja, a gente começou a chegar tudo quanto é canto que a gente pudesse pegar informação e adaptar para a nossa realidade. E você sentiu, por exemplo, você fez parte da gestão de 2015 e depois você tomou frente na gestão de 2016. Você sente que você conseguiu dar prosseguimento na estruturação que vocês fizeram um planejamento estratégico em 2015 e em 2016 você conseguiu concretizar? Sim, grande parte do que a gente propôs a gente conseguiu. Inclusive, tem um dos programas que chama Fábrica de Líderes, ele está ativo na Consecom hoje. Sim. Ele começou com a gente em 2016. Foi um dos programas justamente para pensando nessa substituição, nessa sucessão de gestão, essas coisas, que a gente sofreu muito com quebra. A gente não queria que isso passasse para as próximas gestões, né? Então eu entendo que a gente conseguiu cumprir algumas coisas assim, a gente teve algumas dificuldades inerentes. O nosso maior vilão nesse tempo todo foi o turnover, porque a cultura que a gente estava implementando era uma cultura que a gente estava de trabalho. Falou, gente, se vocês não dedicarem pelo menos umas 12, 16 horas por semana nisso aqui, a gente corre risco de não dar certo. Então a gente cobrava bastante a medicação e teve muita gente que sentiu o golpe e começou a abandonar o barco. A gente era bem aberto em questão de sugestão, em questão de melhoras, mas a gente, ao mesmo tempo, ó, beleza, você deu essa ideia, bacana. É viável? É. Vamos implementar? Vamos. Mas vamos cobrar, tem um prazo, tem meta, essas coisas. A gente sempre baseava nisso. Deve ter um livro do professor Falcone aí, a gente usava ele muito. Falou, gente, financeiro, ó, você tem que ter meta de faturamento, você tem que ter meta de saída de custo, você tem marketing, você tem que ter planejamento de clientes prospectados, de clientes fechados em cima desses clientes prospectados. Então a gente sempre batia nessa metrificação. Então a gente cobrava com base nisso, né? Não sei se continua assim. É uma das coisas que a gente espera que continue, porque você gerenciar sem metrificação não é gerenciamento. Tipo assim, você deixa, vamos ver se a gente chega em 8 mil, vamos ver se a gente chega em 10. Se a gente tiver uma meta clara, a gente tiver plano em cima dessa meta, aí não adianta. A gente estruturava essa empresa e falou, ó, tem que ser objetivo. Enquanto a gente não conseguir isso, a gente não pode parar. Pode flexibilizar um pouquinho para cima, ou um pouquinho para baixo, mas nunca pensando em flexibilizar para baixo, só se não tiver jeito mesmo. Tanto que eu lembro que a gente teve uma conversa com o Vitor, não sei se ele comentou com vocês aí. Em 2016 a gente chegou
terceiro, perto do quarto mês de gestão. A gente estava sem projeto, a gente estava com um projeto de Educa com Secom para apresentar para os empresários. Falou, Vitor, ó, a gente tem que mudar, a gente tem que tentar ir atrás de projeto com esses caras de consultoria mesmo. Em vez de educar, a gente tem que ir atrás desses caras. Aí a gente teve uma certa, um certo desalinhamento ali, mas eu falei, Vitor, a gente precisa. Uma coisa que a gente definiu com o Hugo, que era vice-presidente na época, e a gente vai correr atrás disso. Né? E você não dá garantia que isso vai ser feito? A gente precisa de resultado. A gente pegava muito no pé disso. Israel falou, Israel, ó, a gente está precisando de mídia assim, está precisando de site assim. Então, tentei passar uma gestão que fosse bastante exigente, mas lógico, ao mesmo tempo, ó, gente, ó, estou cobrando vocês, mas eu estou tentando fazer por onde o tempo todo. Estou dando um exemplo, ó, tô chegando mais cedo, saindo mais tarde, fazendo reunião com todo mundo, conversando desde diretoria, com os trainees, organizando. Então a gente, cara, sem brincadeira, eu acho que dedicava no mínimo umas 18 a 22 horas por semana com o Secom. Isso quando não tinha reunião de FEGEM, quando não tinha reunião do CORE, que a gente tentava ser bem ativo, bem participativo também. Entendi. E aí você fala que durante sua gestão você tentou puxar a galera, tentou cobrar a galera, e é meio complicado você pedir para a galera trabalhar um trabalho voluntário de 18 a 20 horas por semana. Mas com uma liderança boa, é claro que é possível. Você acha que a sua liderança ela foi um fator principal nisso, não? Cara, eu acho que ajudou, sim. Tanto que a gente saiu com avaliação de 92% de bom ou ótimo na gestão. Então foi um número bem expressivo, a gente tem um maior orgulho disso aí. E perguntava o tempo deles, todo para eles, gente, tá bom assim, tá assado? Eu colhi muito feedback, a gente tinha avaliação 360 direto. Então acho que a gente conseguiu consolidar isso aí dentro da gestão. A gente conseguiu passar esse exemplo para ele. Tanto que a gente não tinha tanta reclamação dentro da gestão da presidência. Eu acho que foram poucas vezes, graças a Deus, nesse tempo que a gente teve à frente, de alguma reclamaçãozinha ou outra. Né? E a gente sempre procurava saber, sempre procurava estar aberto para saber. E então, tirando a liderança, qual característica sua você acha que você desenvolveu mais ao longo da sua gestão, dos 2 anos que você levou à frente na Consecom? Cara, eu acho que foi uma questão de organização, sabe? Eu sempre tentava deixar tudo muito, muito organizado. Tipo assim, olha, a gente tem, alinhava junto com os meninos, ó, a gente tem que prospectar 20 clientes esse mês, a gente tem que fechar com pelo menos 3, e a gente tem que estar com ticket médio de consultoria de no mínimo 3, 4 mil reais, por exemplo. A gente tem que, no recursos humanos, a gente tem que recrutar 10 pessoas, essas 10 pessoas têm que durar pelo menos mais de um ano, aliás, umas 7 pessoas têm que durar pelo menos mais de um ano, fazer carreira, subir para diretoria. A gente já ia para o recursos humanos, por exemplo, com essa questão. Na qualidade, a gente tem que estar com a taxa de aprovação de projetos de pelo menos 90%, principalmente nos projetos que têm mais rentabilidade. Então, acho que uma característica que desenvolveu foi essa objetividade. Comecei sendo, às vezes, um pouco raso, um pouco filosófico demais, incentivador demais. Diria até empreendedor de palco, mas depois a gente foi mudando, reavaliando e falou, a gente tem que ser mais objetivo, porque sem resultado a gente não vai chegar a nada. O que não importa no final dessa experiência nossa, da nossa gestão, a gente está com caixa cheio, com projeto, com gente boa recrutada, tá com os números bacanas dentro dos KPIs que a gente definiu. Eu acho que foi uma das coisas que a gente tentou deixar bem claro. Tem que estar organizado, a documentação no jurídico financeiro tem que estar em dia. Beleza, falando de tal tá devendo, falando de tal tá assim, tá assado. Tem problema aqui. Não, vamos tentar alinhar isso aqui, vamos deixar em pratos limpos, vamos ser o mais correto possível. Então, a organização ia desde metrificação, essa questão de governança,
essa questão de consolidação de cultura, tudo bem metrificado, tudo bem colocado de metas ali em pratos limpos. E uma coisa que eu levo hoje para mim. E você acha que você deixou a desejar alguma coisa na sua gestão? Cara, eu acho que no começo, sim, sendo sincero, eu acho que às vezes eu fui mais... Fui exigente, às vezes, fui duro com algumas pessoas, apesar de ser um cara tranquilo. Então, às vezes, eu sei que poderia ter pegado um pouquinho mais leve com uma pessoa ou outra. Essa questão de, às vezes, não ser tão objetivo assim, sabe? Às vezes, demorar um pouquinho para agir em determinados momentos. A gente teve alguns conflitos dentro da diretoria, que uma coisa é normal, e às vezes a gente demorou a tomar a decisão. Então, eu reconheço que isso aí a gente deixou a desejar. Teve um rendimento bem satisfatório, mas, lógico, tem pontos de melhoria. Tem sempre ponto de melhoria. Essa questão de Entendi. motivação mesmo. E agora, partindo um pouco para já atuação profissional sênior. Você acha que a sua trajetória pela Consecom, ela teve algum diferencial na sua vida procurando emprego e trabalhando? Ah, não, com certeza, claro. Minha comunicação melhorou muito, cara, com Consecom. Tipo assim, de tomar a frente de reunião de diretoria, de reunião geral, de reunião de core, de reunião de FIGEM, de conhecer muita gente. Então você acaba ficando com a mente bem mais aberta de saber que hoje a faculdade está virando uma commodity, né? Apesar de a gente ter muita gente que não tem curso superior, mas por conta da limitação de vagas está virando uma commodity. Então isso me ajudou a pensar muito nessa questão. Falou, pô, tem que fazer mais, tem que deixar um legado onde eu passo, tem que fazer a diferença. Falar, para que estou fazendo faculdade, estou fazendo o que eu faço, se eu não for fazer alguma diferença, uma diferença positiva, né? Então, eu acho que deixou esse pensamento que hoje não quero aposentar, quero ficar independente financeiramente, para às vezes falar, quero parar 15 dias de trabalhar, mas não quero parar. Então, uma coisa que me deixou com mente aberta. Tem uma ideia bacana aqui, vendo da estatística, vendo da computação, deixou aberto a estar sempre aprendendo, sabe? Acho que foi o principal legado hoje, e dado que eu estou vendo no mundo, no mercado financeiro, você tem que estar sempre aprendendo, cara, você tem que estar sempre reciclando. E uma coisa que eu fiquei convicto, vou causar um pouquinho de polêmica agora, mas tem hora que faculdade, cara, tem matéria aí na UFOP que, cara, não agrega nada pra gente, sinceramente. A gente tem que partir para aprendizado prático para grande parte das coisas. Com todo perdão com os professores, quem vai para academia, mas quem quer ir para o mercado de trabalho, eu acho que você tem que deixar algumas matérias de lado, às vezes deixar um pouquinho coeficiente de lado, porque o que vai mandar, cara, para você é o que você fez, o resultado que você apresentou em outras vezes. Por exemplo, eu estava na fase final do treino de Ipanema Cops. Os caras me perguntaram, falaram, você participou de empresa júnior, tal. Qual o resultado que qual o resultado de receita? Qual o resultado de prospecção de cliente que você teve? Como que foi a gestão de fluxo de caixa? Se vocês tiveram dívida, como vocês administraram? Que resultado que vocês tiveram? Os caras, quem está no mercado, ele quer saber o que você fez e o resultado que você gerou. Então, a Consecom me preparou bem para isso, cara. Cheguei lá, fui bem, cara. Eu acho que de 2.000 candidatos bati na trave ali. Eram 6 vagas, fiquei em 8º, né? Ficou muito próximo ali. Raspei o poste, a bola passou na linha e foi embora. E isso, caramba, você me preparou muito bem. Sou muito grato. Às vezes, se eu tivesse focado muito na sala de aula, não tinha dado aquele resultado que eu alcancei. Entendi. É muito importante, né? Uhum. Massa. Cara, eu vou te dar mais um dado aí em cima disso. Por exemplo, o Nubank hoje, ele está contratando desenvolvedor web, que o cara não tem curso superior, mas às vezes ele tem experiência com aquela programação, tem experiência de desenvolvimento de aplicativo, essas coisas, sabe? Então, tem empresa que está olhando realmente esses skills do cara. Falar, você tem Power BI avançado, você tem um VBA bacana, você sabe falar inglês,
que mais? Ah, você tem uma comunicação bacana para a área comercial, um pensamento lógico estruturado, criatividade. Então, eles estão olhando bem essas características, sabe? Esse fit cultural. Então, e a faculdade, eu posso estar enganado. Sai daí fez 3 anos agora, ela não preparou para isso. E pelo que eu converso com uns colegas na universidade ainda, tem pessoal tem uma prima na universidade, ela também falou, ó, não está preparando assim não. É um movimento de flexibilização no mercado de trabalho, né? Senão a universidade prepara a galera para ingressar nessa vida de produção de conhecimento e não necessariamente da aplicação do conhecimento, né? Sim, Você nunca exatamente. sentiu interesse em partir para uma vida acadêmica, produzir, pesquisar? Ah, cara, eu vou te falar que eu tenho curiosidade de ser professor, tal, de mestrado, mas eu, por exemplo, eu vi que tem alguns cursos, falou, pô, não faço esse mestrado de economia nem pro cacete. Desculpa a expressão, mas assim, falou, porque não tá alinhado com o que eu penso, sabe? Falou, pô, a linha tá tal, eu conversava com o pessoal, ó, posso produzir conhecimento, mas será que esse conhecimento que eu produzir realmente vai ser útil no seu vai sair dos muros da universidade, vai para a sociedade, vai conseguir aplicar ou vai ser só para enfeitar meu título? Então, por isso que eu tive essa barreira até agora com o mestrado. Mas, por exemplo, mais para frente pode ser que eu faça. Eu achei na UFSC, por exemplo, que é nessa área de finanças, investimentos. Então, no INSPER também, tendo condições. Então, pode ser que faça pesquisa. Porque análise de ações hoje, uma das coisas que eu faço, é pesquisa, cara. Você tem que pesquisar, você tem que analisar balanço, você tem que analisar DRE, você tem que analisar modelo de negócio, você tem que conversar com muita gente, você tem que conversar com gente da empresa, ver governança, enfim. Você faz um trabalho de pesquisa e você ter esse conhecimento acadêmico dessa área, você ter bons trabalhos científicos é bacana, mas você não encontra tanto. E às vezes, por incrível que pareça, quando você encontra muito fora da área de economia. Eu podia estar vendo uma tese de TCC da USP, engenharia mecânica, de produção mecânica, que falava de valuation, essas coisas, sabe? Então, você vê que às vezes o curso de economia ele está deslocando um pouquinho da realidade, né? O curso de economia é algo muito doido porque você acaba podendo ser aplicado em praticamente toda a área do conhecimento humano, né? Você precisa de alocação de recurso e outros estudos que a gente fornece. Se você pudesse estudar, se chegou a um ponto da sua vida onde você gostaria de iniciar um mestrado, você teria interesse de estudar o quê? Cara, eu, como gosto muito dessa área de mercado financeiro, eu acho que queria estudar sobre essa questão de alocação de capital, de mercado financeiro mesmo, sabe? De avaliação de empresas, de finanças computacionais também, de métodos quantitativos para mercado de precificação de opções, de precificação de ações mesmo, para operação de curto prazo, enfim. Seria mais voltado para essa área. E voltado também dando essa ênfase de tecnologia, né? Ou seja, pesquisando, fazendo análise de dados bacana, né? Análise de inteligência de mercado. Então, gostaria de ter minha tese de mestrado, mas voltada para esse lado. Lógico, também. Às vezes apareceu um professor orientador, olha essa área bacana, vamos aprender com o maior prazer, sem problema. Mas teria preferência nessas áreas que citei. E você comentou antes que você não acha que a universidade ela prepara mais para uma vida prática, ou que falta alguns tipos de conhecimentos para que não estejam tão sólidos ao conhecimento acadêmico, né? O que você acha que você sentiu falta na sua graduação? Assim, na UFOP, no ensino, que faltou na vida mesmo? Cara, por exemplo, essa questão de contabilidade mesmo, acho que nosso curso ainda deixa a desejar uma coisa que você vê muito no mercado, na Indal, cara. Você vê muito de contabilidade. Você tem que saber, o que é operação de crédito, que é operação de débito,
Você tinha que saber operar no RP da empresa bacana isso. Como que o balanço interage com o DRE, que interage com outras demonstrações contábeis, como que é padronizado. Então, esse conhecimento de regra contábil, eu acho que faltou dentro do curso, sabe? É Entendi. uma coisa que, assim, qualquer empresa que você trabalha hoje, ela mexe com contabilidade. Então, é uma linguagem que a gente tem que estar bem alinhado. Falar, beleza. Você vai fazer, por exemplo, fazer controle de ativo fixo da planta de Indalco ali. Como que eu faço cálculo de depreciação? Falar, isso entra em depreciação, não entra, dependendo do valor, não entra, dependendo de como é alocada, se ela é transferida de uma subsidiária, não entra, enfim. Faltou essas regrinhas, a gente estudar mais a fundo essa avaliação de ativo e passivo, de estudar mais a fundo demonstração de resultado, enfim. Essa parte contábil mesmo, tanto da área esfera privada quanto da pública. Eu acho que, sei lá, ter uma contabilidade e análise de balanços 1, 2 e 3 na UFMA 2 não seria exagero. Entendi. Eu concordo com você. Realmente a UFOP ela é mais focada nisso da macroeconomia, da microeconomia, né? Você saber as teorias lá de 1900 e outras coisas. Sim. É complicado. Você tinha interesse por estudo nessa área? Sim, cara, eu gostava muito de microeconomia, economia industrial. Acho bacana aqueles modelos de, como fala, concorrência, oligopólio, duopólio. Então, a gente teve até uma professora bacana nessa área, a Rosângela. Você deve ter aula com ela ainda, né? Ainda tem, ela tá aqui. Hoje eu acho que ela tá na Inglaterra, Entendi. pós-doc. Mas ela era, assim, a gente gostava muito dessa matéria, macroeconomia, teoria de crescimento. Essa é uma coisa que você usa. Realmente, na hora que você olha, por exemplo, aquele modelo de solo lá o que garante crescimento a longo prazo de um país é inovação e produtividade. Isso realmente você vê na vida real, que isso tem embasamento. Eram umas matérias bem interessantes. Mas agora, tinha umas matérias lá, cara, HPE, como que chama? Tinha umas outras lá, meu. Formação econômica brasileira. Até que as matérias essa história econômica do Brasil era bacana, cara, mas assim, tinha umas que falavam de Marx, essas coisas, eu tinha bastante preguiça. Tinha bastante preguiça dessas matérias. É. E, então, Matérias que elas demandam uma carga de leitura muito maior, né, do que nós que entramos com a ideia de sermos e nos tornarmos economistas, imaginávamos no curso. Mas já puxando esse gancho, o que você acha que são as características que um economista precisa ter? cara, eu acho que a primeira e primordial para essa profissão, cara, é curiosidade. Você tem que ter muita curiosidade do que você está fazendo. Isso eu aprendi com o meu ex-chefe também, que ele falava assim, olha, vocês fazem muita leitura. Eu sou contador, ele era controller, contador. Falei, cara, vocês têm uma capacidade de analítica que a gente na contabilidade não tem. Vocês têm capacidade de esgotar todos os porquês. Se você quiser me enquadrar aqui, você consegue. E todos os bons economistas que eu trabalhei tinham essa capacidade. E realmente eu vi, cara, que às vezes você fala, pô, você tem curiosidade sobre um assunto é característica importantíssima. Por exemplo, te dar um exemplo, num processo de modelo mental de análise de ações aqui. A Petrobras ela está valorizando o mercado. Mas por que está valorizando? O petróleo está valorizando. Mas por que o petróleo está valorizando? Os americanos, os chineses estão com a renda maior, estão comprando mais carro. Mas por que eles estão comprando carro em relação a outros produtos? Será que eles vão trocar de carro mais tempo? Por que eles compram tal modelo? Então, ou seja, você ir aprofundando no assunto, sabe? Você ir realmente tendo esse trabalho científico, né? E principalmente apresentando dados mais concretos. Falar,
está crescendo 4%, mas será que esses 4% vão ser estáveis ao longo do tempo? Tem capacidade para dobrar de tamanho? Em qual cenário ele pode triplicar, quadruplicar de tamanho? Então, e se acontecer o contrário? Por que pode acontecer? Então, sabe, se fazer muitas perguntas e não ficar satisfeito às vezes com a resposta rasa, uma coisa que você não tem. Por exemplo, eu acho que é isso. Então, opa, se você acha que é isso, tenha certeza, opa, eu tenho convicção, baseada nisso, assim, assado, que o caminho é esse. Ou seja, você tem que a partir do fruto da sua curiosidade, trazer respostas concretas, com fontes concretas, ou seja, eu acho que isso não pode faltar para o economista. E hoje, cara, tanto para o economista para qualquer profissão, se atualizar sempre. A tecnologia hoje está mudando muita coisa, vai varrer muito emprego. A gente está na reta. A gente, infelizmente, está na reta. Eu acho que uma característica de um bom economista hoje tem que ter uma base interessante de programação, ou seja, R, Python, o próprio VBA do Excel, saber utilizar bem software. Ou seja, porque grande parte das vezes, por exemplo, quando eu estou montando base de dados, eu gasto mais tempo limpando a base de dados, organizando esses dados, do que propriamente analisando. Isso é um trabalho do cão. Eu estou sempre pegando uma coisinha ou outra nova do Excel, essas coisas, justamente por conta disso, para agregar produtividade, para sobrar tempo na análise. Então, Excel você tem que casar com ele. Participei de um processo seletivo da corretora Toro em 2018, que você tem que saber que Excel pra caramba, que a gente trabalha com muito dado. Na Indalco mesmo, a gente tinha planilha lá, tinha 10 mil linhas. E elas estavam interligadas a mais 5, 6 planilhas. Você mudava um resultado, mudava uma porrada de planilha, uma porrada de projeção. Então, acho que esse conhecimento amplo em software é essencial. E atenção especial ao Power BI, que ele vai substituir Excel. Massa. E então, fazendo uma recapitulação, assim, você pensando hoje, de 2012, quando você entrou na universidade, 2017, quando você saiu, qual característica, assim, ignorando agora a Consecom, você acha que você mais se desenvolveu? Cara, eu acho que foi o comportamento. No começo da faculdade, eu queria passar e queria formar, pensei que, vou sair, vou encontrar emprego, vou aprender tudo que eu tenho que aprender lá. E por conta da crise econômica que a gente pegou, foi assim, cara, eu vi e falei, opa, vou ter que aprender isso na prática, a universidade vai ensinar isso. Eu não tenho tal comportamento, eu vi, caramba, o pessoal da engenharia, por exemplo, mais centrado assim, pessoa mais focado assim. Então essa questão comportamental melhorou muito, cara. Eu gostava de ir pra rock, adoro cerveja também. Se eu pudesse estar ali bebendo essa live também. Mas, assim, eu acho que essa questão de amadurecimento que a faculdade te proporciona é uma coisa que vale ainda você ter a graduação. Acho que vale você gastar 4, 5 anos, às vezes 6 numa medicina, você ter esse amadurecimento, essa questão de falar, é você que tem que fazer isso, ninguém vai fazer por você. O professor passa a matéria, está como nada, tira sua dúvida, mas você, com seus colegas, com sua rede, você que vai ter que fazer isso. E comportamento hoje, para muita empresa, pesa mais que técnica. Porque fala, técnica eu posso treinar o cara, mas comportamento é mais difícil de mudar. O cara não casa com a minha cultura, então sai fora. Acho que esse alinhamento, essa questão de desenvolvimento de curiosidade, de amadurecimento, eu tenho muito a agradecer ao FOP. Massa, massa demais. Mas agora, encerrando essa fase, essa parte da entrevista e passando para uma parte mais pessoal, mais jogo a jogo, assim, e fazer umas perguntas mais diretas mesmo, engraçadas também. Sim. E aí eu gostaria de saber, caso você tivesse a possibilidade de ir morar na Índia, trabalhando nessa empresa, você iria? Cara, eu iria. Eu iria sabendo o que eu ia enfrentar. Eu ia saber o que ia enfrentar, mas falou, vamos lá, tô solteiro até hoje, e falou, vamos encarar isso aí, vamos tomar esse risco, vamos conhecer outro país.
Vamos aprender uma cultura nova. Eu acho que a cultura indiana, você tem um país de 1 bilhão de pessoas, ou seja, é um mundo dentro de outro mundo, que você tem que aprender com eles em questão de, às vezes, de respeito, de religiosidade, o jeito que eles trabalham. É bem interessante. É um país que está crescendo de forma acelerada, não tanto quanto o dragão chinês, mas é um país que a gente tem que prestar atenção, tem muita gente inteligente. O pessoal que eu lidei, meu diretor é um cara bem inteligente, os auditores então nem se falam. E sabia que na Índia de tomar algum choque de realidade, por exemplo, vamos sair do trabalho, vamos tomar gelada lá, você não pode beber só no hotel, por exemplo. Então, essa questão de aprender a respeitar ainda mais diversidade, uma coisa que eu aprendi na FOP também, de respeitar mais essa questão de diversidade, de escutar, de questão de ter mais empatia, eu acho que lá ia ser um ponto ideal para desenvolver. Porque é um país completamente diferente do nosso. Questão de clima também, lá você frita ovo no asfalto, né? Mas, então, excluindo essa possibilidade, tem que trabalhar na Índia. Se você tivesse aí uma carreira numa multinacional e te oferecesse um trabalho em qualquer lugar do mundo, você iria para onde? Qual país que você teria vontade de viver? Cara, eu tenho muita curiosidade de ir para a Austrália, que tem um IDH muito alto, é um país muito aberto, tem um índice de liberdade econômica, essas coisas muito grande. E um país muito bonito, eu acho um país assim muito bonito, apesar de estar muito longe do Brasil, poder sentir falta da família. Eu acho que um país por receber muito asiático, por receber muito americano, por estar aberto à comunidade internacional também, eu acho que essa é uma troca de experiência espetacular lá. Massa demais. E para você, o que seria um dia perfeito? Que, assim, você acorda no domingo e fala, vou fazer um descanso aqui. O que você faria? Cara, hoje eu gosto muito de fazer trilha, né? Eu vou direto pro Pico da Colonia, aqui perto, tem umas trilhas aqui perto de casa. Eu gosto muito de ir lá para as Novas, sentar no barzinho, trocar ideia, conversar com um amigo, às vezes sai com contato, né? Gosto muito também de ir para estádio. Meu dia preferido seria o dia que o Cruzeiro voltar para a primeira divisão, inclusive, né? Adoro futebol também, então acho que seria esse dia. Vamos fazer uma trilha de manhã, vamos almoçar, que a gente vai para o Mineirão à tarde, assistir um jogo, dando tudo certo. Chegando em casa, faço confraternizaçãozinha com a família também. Ou seja, eu gosto muito de sociabilizar, cara. Acho que o dia perfeito seria esse: começar na trilha, ir para estádio, pegar um shoppingzinho, chegar em casa. Acho que não ia pedir mais nada. Você diria que você é uma pessoa extrovertida, então? Sim, sim. Massa. Extrovertida, polêmica às vezes. Quem não é? Que bom, que bom. Mas, então, agora, mais pensando, o que para você é família? Cara, família para mim, eu acho que é alicerce hoje. Acho que tenho gratidão enorme com meus pais aí, me deram tudo, não faltou nada. Tive o privilégio de estudar na minha cidade, ou seja, nunca faltou nada. Então, eu acho que sempre tive apoio, sempre tive essa parte bem unida, família. Então, acho que não tenho nada a reclamar, não tenho, assim, só elogio, só agradecer em questão de apoio a estudo, apoio ao trabalho, formação de caráter. E minha família é muito unida, muito unida. Então, eu acho que uma das coisas que, se eu fosse para uma cidade fora hoje, ia sentir falta. Iria, mas assim, essencial. Massa demais. Você é de Mariana, Ouro Preto? Eu sou de Ouro Preto. Não sabia, não. Então você tá aí agora. Eu sou de Ouro Preto. Tentei subir da Colônia agora sábado, eu não consegui, tá fechado o parque. Cara, eu pulei o portão. É mesmo? Não deixaram eu entrar, não. Mas tem um portão por fora ali do parque, né? Assim, tem até a portaria principal, tem um portãozinho do lado ali. Você sobe à esquerda ali, falou, opa, não tá ninguém vendo, eu conheço a trilha. Então a gente pulou ali.
Eu até fiquei sabendo, mas eu não conheço o caminho, eu fiquei com medo. Vai que o cara se perde, quarentena, helicóptero buscando o cara no meio do mato, aí não dá, né? Dá uma zebra da pessoal do parque, cara. Dá uma zebra danada. Aí é É, bom conhecer. A próxima vez que eu for, eu te convido. Vamos embora. Quem quiser ir também, vamos. Eu conheci um lugar muito bacana. Adoro lá, cara. Um lugar que você fica olhando para aquele mar de montanhas ali. É uma maravilha. Nossa, dá um sentimento de paz, de realização. Fora que a trilha é puxada, né? Então você chega lá com. Eu consegui andar isso tudo, hein? Consegui subir isso tudo. mas o bom é que tem aquela lagoinha no meio, né? Que você dá um pulo, aí dá uma nadada, aí volta, sobe, desce, dá outro pulo de novo, tranquilo, limpa tudo, né? Exatamente, que nem aquelas banheiras de jogador de futebol, né? A água bem gelada ali. Você entra ali, restaura o músculo e volta. E você tem vontade de ser jogador de futebol? Você comentou que você gosta de futebol. Cara, eu acho que eu poderia trabalhar, por exemplo, no departamento de futebol hoje, na área de análise de desempenho, análise de mercado, às vezes na área financeira mesmo, mas jogador hoje, eu tenho ligamento, já rompi o ligamento cruzado do joelho esquerdo, já rompi menisco do direito, então tô meio desvantagem aí. Não teria um bom desempenho, né? Pode jogar no Cruzeiro atual. Oi? Pode até jogar no Cruzeiro atual, né? Posso, não, ali tem vaga, tem uns caras ali, meu Deus do céu, os caras não acertam passe, fazem aquilo o dia inteiro. É foda, meu mestre, é foda. Mas Mas ali, então, assim, hoje pratico atividade física e tudo, graças a Deus não tem sequela nenhuma. entendi. E agora, só para finalizar mesmo, se você pudesse escolher entre qualquer profissão no mundo, o que você trabalharia com? Sem ser economia? Podendo ser também. Se você falar que tá muito feliz onde você tá, seria ótimo também. Cara, eu tô feliz do que eu tô fazendo, mas hoje eu poderia ir para duas áreas. Eu comecei faculdade de estatística, gostei bastante dessa área de dados, que é relacionada com a economia, e sempre gostei muito de aviação. Eu acho que seria o engenheiro aeroespacial, o piloto mesmo. Piloto pensaria duas vezes por conta desse avanço de tecnologia, de eu ver avião autônomo daqui uma década, então não sei se teria carreira longa, mas assim, uma engenharia aeroespacial, faria alguma coisa nesse sentido, na área de exatas. Gostaria. Entendi. Massa. Inclusive, uma das minhas metas aí para frente, dando tudo certo, é tirar um brevet para pilotar nem que seja um teco-teco. Compensa. Comprou um helicóptero para você daqui uns 10 anos. Exatamente, quem sabe, né? Sem colocar cocaína, pelo amor de Deus. Não precisa não, sobe Itacolomi de helicóptero, fica lá umas 4 horas, vai embora de helicóptero. Exatamente. Teocolomi, Serra do Caraça, Terra do Rola Nossa, Moça, ia ser muito rolê bacana. com certeza, com certeza. Mas aqui, alguém tem alguma dúvida? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Pode abrir o microfone. O Victor está presente, eu sei que ele sempre gosta de dar sua opinião sobre as coisas. Esse vídeo é sensacional, viu? Esse menino é bom, cara. Isso aí me ajudou muito. Tanto que é uma das grandes amizades que eu levo aí. Isso Massa. aí, show de simpatia, velho. O garoto propaganda do iFood. Vocês vão ver na telinha ainda. Compensa, compensa. O Mas, único ruim é que ele é vascaíno, cara. O resto. pô, melhor time do Rio de Janeiro, né? Melhor que ser flamenguista, pô. Vocês não estão tendo vida fácil, não, cara. Mas então, já que ninguém tem alguma dúvida, você gostaria de falar algumas palavras para despedir do pessoal? Ô, galera, nenhuma duvidazinha, pode ficar à vontade e tal. Se achar a palestra ruim, tá, vamos explanar aí, sem problema. Eu já tirei várias dúvidas agora. Então, acabou meu estoque de perguntas, mas quem tiver. Né, precisa ter, ó, a gente tá falando aqui, ó, o Danilo tá falando de protagonismo na carreira, então é hora também, tipo assim, de ser protagonista nessas horas. Ficou uma duvidazinha, não tem problema, pode perguntar qualquer coisa, gente. Por que você não foi melhor? Por que
você torce pro time que você torce, não tem problema. Eu tô bem aberto. Como que é? Qual o principal ponto positivo, o principal negativo que você tira da sua gestão? Então, acho que positivo foi justamente esse legado que a gente deixou, a gente tentou deixar uma cultura forte, tentou deixar tudo bem organizado, tudo metrificado para as próximas gestões. A gente teve uma consolidação de cultura ali, essa questão de realmente levar a sério a empresa júnior como se fosse um estágio, então o próprio negócio da gente que a gente tiraria o nosso sustento, né? E o principal ponto, eu nem digo negativo, cara, que nem eu falava na gestão, de melhoria, eu acho que foi justamente essa questão. Acho que poderia ter sido mais direto em algumas questões, poderia ter sido, às vezes, até mais maleável, que a gente senti que, às vezes, foi duro com o pessoal em algumas questões de cobranças, essas coisas. Então, poderia ter melhorado por aí. A questão de, às vezes, de acertar um nome ou outro para a gestão de uma forma melhor. Ó, bacana, Danilo. O que é essencial hoje para vocês? Uma especialização técnica ou domínio de outro idioma? Cara, se puder casar os dois, excelente. Mas hoje eu acho que a gente não pode faltar com o inglês. Hoje é essencial. Tava tendo tem uma escola, quem quer mexer com o mercado financeiro, cara, tem uma escola, fiz um curso de Specialist Advisor, que é a ProSIC, Escola de Negócios. Então, eles enfatizam muito esse lado comercial, técnico, e falam, gente, vocês têm que saber inglês. A linguagem do mercado financeiro hoje é inglês. Tive um processo seletivo do Hermes Pardini também, um processo com algumas pessoas mais sêniores. Falou, ó, na nossa área de relação com investidores, vocês têm que saber inglês. A gente tem alguns investidores internacionais. Então, qualquer área hoje que você queira avançar dentro da área de finanças, dentro da área tributária, é bacana vocês saberem muito bem o inglês. Não só falar, mas saber redigir. Às vezes, lá em Dalco mesmo, a gente ia fazer apresentação de resultado, a gente tinha que colocar a apresentação, às vezes, de 60, 70 slides, tudo em inglês. Então, gente, pratique. Em inglês, para aprender, você tem que ser todo dia. Ah, tira meia hora, mas tira todo dia, todo dia, todo dia. Acho que o que vale no aprendizado é consistência, né? Às vezes, vou estudar 5 horas de uma vez para uma prova de inglês. Cometi esse erro no início da faculdade. Às vezes, matava de estudar na véspera, sempre poderia estar estudando aos poucos ali, absorvendo, aprendendo da melhor forma. Né? Às vezes você pode tirar nota, mas sua nota, aquele número ali, realmente não demonstra o conhecimento que você tem, né? Então isso vale para o inglês também. Eu acho que o mandarim, eles falam muito do mandarim hoje, mas eu não vejo necessidade, até porque o chinês ele está aprendendo o inglês. Então a gente vai acabar se encontrando no meio do caminho ali. Né? Pode ser que eu me engane, mas eu acho que, pelo que eu estou vendo hoje, é a tendência. E quem puder, quem já tiver domínio em inglês, cara, tenta ir pro. Quem tiver inglês já tenta ir pro espanhol, ter o diferencial de uma terceira língua. Que eu falei, gente, hoje não para. Se você quiser se diferenciar para as empresas olharem para você, então ser seu empreendedor que valem das fronteiras, é bom, é bacana. E outra linguagem de programação, e outra linguagem bacana, linguagem de máquina, programação, Python, ou R, principalmente R, porque tem essa linguagem dentro do Power BI. Quem tem um inglês de conversação bom deve arrumar para o mais técnico, então. Cara, seria bom porque o trabalho da gente envolve muita leitura, né? E às vezes tem alguns termos por conta de contextualização do inglês que podem confundir. Eu fiz a prova, por exemplo, a prova de Ipanema mesmo, a prova escrita tinha muita pegadinha. O ideal nessa área seria vocês tirarem o TOEFL e a IELTS para consolidar esse conhecimento, além de você ter uma comprovação. Olha, eu tenho um nível caprichado de inglês.
Mas essa certificação, ela é necessária, não? Assim, é recomendável ter, cara. Tem empresa que hoje está começando a exigir, mas, por exemplo, lá em Dalco mesmo, dependendo da área, por exemplo, na área do marketing, bastava você redigir alguns e-mails, saber conversar, beleza, você conseguia negociar com o cliente tranquilo. Mas tem área, por exemplo, você vai escrever relatório, você vai fazer recomendação, é bom você ter um domínio mais amplo de inglês. E vai começando um pouco, vai começando com o Duolingo mesmo, claro, não tem condição de fazer inglês, pega o Duolingo, pega esse Babel mesmo, tem um software bacana também que chama Anki, pega o Mário Vergara, tem muito material hoje, cara. Ó, a resposta do Vitor é bacana, ó. Realmente uma complementação. Você vai se planejando, você vai fazendo gestão. Por exemplo, hoje eu vou dedicar uma hora para o Excel, hoje eu vou dedicar uma hora para o inglês, hoje eu vou dedicar meia hora. Então você vai quebrando em pequenos momentos, mas sempre fazendo, cara. Às vezes pratica 6 vezes na semana. Tem uns aplicativos bacanas também que você consegue conversar com o pessoal fora. Eu converso com esse amigo indiano mesmo. Isso me ajuda pra caramba. Aquela coisa, você não pode deixar esse conhecimento cru, deixar essa coisa parada em você, né? Porque conhecimento esse é o principal ativo hoje para você gerar renda, para você gerar contato, para você aprender outras coisas. O inglês tem essa vantagem também, né? Às vezes, tem um material muito bacana, não chegou no Brasil ainda, você já tem acesso à primeira mão. Gente, network. Vitor tocou num ponto essencial. Network Eu entrei na Indalco muito por conta de network. Acho que me ajudou muito de conhecer algumas pessoas lá. Então, por exemplo, vocês estão prestando consultoria dentro da cidade de Mariana aí. Comece a ficar mais próximo de empresário, marcar um cafezinho. Às vezes você não tem, tipo assim, você terminou um projeto. Aí, como é que você tá? Como tá a empresa? Como tá o projeto? Não sei o quê. Porque, por exemplo, hoje eu tenho um cliente aí, por estar executando um trabalho de uma forma que está satisfatória para ele, o dia chega e fala, minha tia tem uma padaria aqui perto, fulano de tal, tá falando direto, sei lá, não sei o quê, não sei o quê. Ótimo, a propaganda é bacana, cara. Aí você começa a ter nome, aí começa a ter gente que conhece você e você nem sabia, entendeu? O que o Vitor falou aí foi assim, excepcional, cara. Ó, banco mesmo. Eu tirei CPA 20, um dos erros. Aí entrei e falei, agora eu consigo entrar em banco. Aí tinha gente que tinha CPA 20, não tinha CPA 20, perdão, conseguiu entrar. Às vezes tinha ensino médio, conseguiu entrar. Por quê? Por questão de indicação. E tem empresa aqui perto, cara, a Vale mesmo, tirando alguns programas, por exemplo, programa de trainee, alguns programas específicos, se você não tiver contato lá dentro, você não entra. Para isso que a gente tá na Consecom, né? Uma rede de apoio gigantesca, né? Exatamente. Tá Você ligado tem aí que que o André tá empregando todo mundo que se forma e passou pela Consecom ali na empresa dele. a ideia é essa, olha. Quem sabe a gente faz uma parceria, a gente já começa a colocar o pessoal para estar junto com a gente. Então, Tem uma direct aqui, cara. Não sei se é. direct do Skype? É. Não, isso aqui é outra coisa. Perdão, perdão, perdão. Vi outra Às vezes, coisa aqui. às vezes era uma crush aí sua. Não, não, nossa. Esse horário já tô off já. O pai tá off. Mas Entendi. assim, cara, se vocês puderem, assim que voltar esses como que eu posso falar? Prêmio de a Federação de Comédia de Mariana está fazendo uma premiação, tá tendo tal evento, tá tendo evento assim, assado. Tentem sempre estar presente, cara. Acho que
essencial. Vocês serem vistos, vocês serem notados, tá com camisa da Consecom. E uma coisa que de network é bacana. Às vezes, não, tipo assim, não fala o que você quer, fala o que a outra pessoa quer ouvir. Por exemplo, você está conversando com um cara que é dono de uma concessionária de moto. E aí, como é que você faz o seu modelo de negócio? Tem muita demanda lá, e aí, por conta do Covid, as entregas estão aumentando. Fala muito a linguagem dele, se interessa porque ele está falando de forma genuína, que naturalmente vai vir pergunta, mas aí, o que você faz, não sei o quê. Que aí, como você já criou conexão, o cara, às vezes, se ele estiver precisando de alguma coisa, tiver dificuldade, ele vai te dar abertura. Sim. Primeira coisa, né, do contato humano, você fala que a pessoa quer escutar e tenta sempre se mostrar presente, né? Exatamente, exatamente. Aí nessa brincadeira você deixa um cartãozinho, o cara liga, ou seja, você tenta gerar valor para a pessoa primeiro, ao invés da pessoa gerar valor para você. Então, isso é bem interessante. Sempre fazer pergunta aberta, falar, isso aqui é bacana, a pessoa vai responder sim, não. Fala, mas e aí, como é que é isso aí? Não sei o que. Ou seja, a pessoa vai te dar a oportunidade de. Ela vai falar, vai te dar a oportunidade de pegar um gatilho na fala dela e a partir daí você vai desenvolvendo, fazendo conexão, quebrando esse gelo. Acho que essa parte de relacionamento é super importante, cara. Uma das coisas que a gente tentava fazer muito no Core, por exemplo, chegar perto da empresa, assim, se assado, e a gente acaba fazendo amigos, assim, além de contatos. Sim, com certeza. Mas aí, mais já pensando na finalização, você gostaria de ter algumas outras palavras, uma despedida? Então, cara, queria desejar, primeiramente, boa sorte para vocês aí. Vocês continuem fazendo um trabalho bacana, honrando o nome da Consecom. E, principalmente, levar muito a sério a empresa Júnior, cara, que hoje é uma porta para vocês empreenderem, fazer uma empresa para vocês. Pensa assim, não estou recebendo dinheiro nenhum diretamente agora, mas e futuramente? Não está entrando agora, mas e as habilidades que eu estou desenvolvendo vão ser úteis no futuro. Quanto melhores vocês estiverem agora para gerar resultado dentro da Consecom, mais fácil será no mercado de trabalho, mais fácil será empreendendo, mais fácil será para passar esse conhecimento para outras pessoas, para os outros membros. Então, assim, tentem encarar isso como realmente, isso aqui é meu emprego, isso aqui é um propósito que eu tenho de melhorar a empresa, de levar a empresa para triplicar, quadruplicar o faturamento, realmente deixar um legado importante, cara, que quando você faz um trabalho bom, você leva isso para a vida toda, né? Leva isso para a vida toda. Então, às vezes, a gente toma fama na UFOP de cachaceiro, toma fama de falar, a galera não tá muito interessada nisso, a galera tá muito desmotivada. Não, tentem se motivar uns aos outros aí. Tá difícil, mas pensa o seguinte, se pouco a gente faz e é difícil, dá trabalho, então a chance de vocês colocarem um preço naquilo ali, de vocês realmente desenvolverem um bom trabalho apesar do sofrimento, é grande. Então tem que sempre pensar nisso. Nada vem de mão beijada, às vezes tem resultado para aparecer 5, 6 meses depois, um ano depois que vocês começaram uma jornada. Ter essa paciência que as coisas vão se encaixar para vocês aí. Se precisar da gente, a gente está à disposição para ajudar, para dar conselho, para tomar cerveja também, se vocês quiserem. Entendi. Bom demais. Mas no geral também gostaria de te agradecer, viu, André, por disponibilizar isso Imagina. aí 2 horas da semana passada para entrar em contato com a empresa, 1 hora aqui para falar um pouco das suas experiências, que com certeza foram muitas. E tá passando uma moto aqui. E muito obrigado a todos também por participarem aí, nos escutar. A gente vai disponibilizar no YouTube daqui a pouco, só terminar a gravação aqui. E, no geral, é isso. Pessoal, boa noite, muito obrigado. Sucesso a vocês aí.